Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio Fleury, autor do blog primalbrasil.com.br, autor dos livros Emagrecer com Prazer e A Dieta dos Nossos Ancestrais. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Malu, autora do site e do canal do YouTube Você Mais Fitness, que é uma sensação da internet. Ela é, eu diria que ela é super famosa, tem muitos seguidores, possui mais de 300 mil seguidores, é isso? No canal é inscritos mais de 200, vai no YouTube. É porque o Instagram e o YouTube são pessoas diferentes. Então, no final, você pode dizer que eu tenho mais de 300, vai. Tá bom. Então, é um canal com conteúdo excelente, bem famoso, receitas fitness deliciosas, e inclusive muitas receitas low carb. E daí que surgiu meu interesse também, porque ela gosta de dieta low carb, já seguiu, não sei se está seguindo. Então eu quero conversar com ela para descobrir melhor como foi, qual é a dieta dela atual e como foi a jornada dela. Então, em primeiro lugar, não deixem de se inscrever no canal dela, porque é excelente. Você Mais Fitness, e também aproveitem para me seguir no Primal Brasil, meu canal Caio Fleury Primal Brasil. Então Malu, conta um pouco pra gente da sua história, como foi o início dessa jornada. Eu vi no seu vídeo introdutório que você se enfiou em algumas armadilhas aí, teve muitos problemas no início. Eu não sei há quanto tempo que você segue a dieta e me explica tudo. Oi, gente, obrigada pelo convite. Vamos lá. História comprida, mas nem tanto, vai. Hoje em dia, já para acabar o mistério, eu faço low carb. Eu vivo em low carb, na verdade, há 3 anos, quase, 2 anos e pouco. Não, acho que já tem 3 anos. Então, entre indas e vindas, né? Porque a gente fura, mas no geral, eu posso dizer que eu vivo em low carb, que eu me alimento de comida de verdade, baixa em carboidratos a maior parte da minha vida, do tempo. Eu comecei a low carb por acaso, na verdade, há 3 anos Três atrás, anos né? atrás. Eu fazia uma alimentação. Eu já estava tentando fazer uma alimentação boa, na verdade, foi um episódio trágico. Eu tive uma infecção alimentar por uma salsicha que eu Nossa, fiz em casa. que Foi. isso? Nossa. Aí eu, aí eu fiquei uns 3 dias assim no trono, vomitando. Foi péssimo, né? Essa parte nem precisava. Mas aí eu falei, não, vou mudar. Eu já não era uma pessoa. Eu nunca fui gorda, eu já tive um sobrepeso, né? Eu tive 13 quilos a mais do que eu tenho hoje, mais ou menos. Então fui cheinha. Uhum. E nessa época eu fiz todas aquelas dietas malucas que você pode ou não pode imaginar, dieta da lua, todas as revistinhas eu comprei. Então eu fazia restrição calórica maluca, né, de forma descabeçada, né? Então emagreci da forma errada. E Uhum. então cheguei a esse episódio trágico. Depois desse episódio trágico, eu falei, não, vou mudar minha alimentação. E eu nunca fui uma pessoa que comia mal. Então eu comia de forma relativamente bem, assim. Uhum. Então eu comia, assim, até vegetais, eu comia arroz e feijão, que eu não acho que é uma coisa ruim, né? Mas eu comia também muita porcaria. Comia Certo. muito industrializado. Eu comia todos os lights diets achando que tava, né, Ah, tá. arrasando. Então eu fazia muito isso. E aí, quando eu tive essa infecção alimentar, eu procurei um nutricionista, que por sorte me passou comida. Uhum. Então ele falou: olha, você vai comer batata doce, você vai comer arroz integral na época, Essas mas coisas. era uma quantidade menor. E aí ele me passou frango, carne, iogurte natural. Então, era coisas, tinha muita coisa industrializada, mas ele não mandou eu comer margarina, ele não Uhum. me mandou comer barrinha de cereal, ele Progresso. não me mandou comer, não falou que eu precisava tomar whey. Então ele era um médico, um nutricionista do esporte e ele me passou comida. Então eu podia comer abacate, podia comer frutas, podia comida de Comida de verdade no verdade, geral. sem restrições, né? Exato, O que exato. plantas e Não, eu até bichos, tinha o as que tá quantidades. certo, Desculpa. claro, para você não ter um excesso calórico aí, não tá consumindo carboidratos demais, de repente, não sei qual era a opinião dele com relação ao low carb. Sim, nem eu sei, na verdade. Naquela época, como eu não sabia nada sobre carboidratos, proteínas, não sabia sobre low carb, não sabia nada, eu nem sei, mas era uma dieta baixa em carboidratos, se eu for analisar agora, no geral, né? Se você Uhum. for comparar as pessoas que comem pãozinho, massa e pizza à noite, né? No dia, Sim. então a pessoa era realmente mais baixa em carboidrato.
E aí eu emagreci, fiquei com a saúde maravilhosa, né, comendo essa comida. E eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. Tô comendo abacate, tô comendo manteiga, tô comendo... Já era uma coisa mais assim, mais low carb e high fat, mas não era tão. E aí eu comecei a estudar sobre isso, né? Parei de olhar revistinhas e comecei a estudar sobre comida de verdade, low carb. E foi aí que eu encontrei o blog do Dr. Souto, que é o mago da low carb no Brasil. E aí eu devorei o blog dele. Falei, gente, então, né, tem um monte de coisa que eu achava que estava certo e tá errada. Light, diet, nada disso vai me ajudar. E aí eu comecei a estudar e foi assim que eu encontrei a low carb. Então, eu já estava em low carb, teoricamente, sem saber. E então eu fui para low carb estudando e depois eu procurei uma nutricionista que me passasse low carb, que foi a Nutri Nanda Mi. E foi assim que a low carb chegou e ficou. Desde então eu faço low carb. Entendi. Então meio que intuitivamente, só de comer comida de verdade, você estava limitando os carboidratos, porque você cortou os alimentos processados, o açúcar. Então naturalmente o teor de carboidratos da batata doce, do arroz integral, do feijão, já é muito mais reduzido. E o teor de carboidratos líquidos também, porque você tira o teor de fibras, o que sobra é pouco, porque as fibras elas impedem a absorção de uma parte dos carboidratos. Então você tem feijão com 18 gramas de carboidrato líquido, 17 gramas de carboidrato líquido para cada 100 gramas de alimento, batata doce também, menos até que isso. Então são alimentos realmente bem reduzidos em carboidrato que você precisa estar comendo um prato cheio de batata doce para não ser baixo em carboidratos, né? Então, realmente você estava seguindo uma dieta, pelo que você me contou, uma dieta low carb liberal, que é aquela dieta low carb que tem uma batata doce aqui, arroz integral, e você devia estar comendo na faixa de 100 gramas de carboidrato por dia, que já deve ter produzido resultados excelentes. Você falou que perdeu 13 quilos, foi isso? Não, eu já tinha perdido. Aí nessa época eu fiquei mais saudável, mais magrela, que eu já estava meio magra, e ganhei massa, né? Fiquei com um corpo muito legal. É legal você falar isso sobre comida de verdade, porque sempre que eu vou abrir algumas palestras que às vezes a gente produz e tudo, e é a frase que eu mais gosto de dizer. Comida de verdade é naturalmente low carb. Tem duas coisas que acontecem, né? A primeira, as pessoas ficam meio fanáticas. Então é low carb, então eu não posso mais comer nada de low carb. E nada de carboidrato. E não é por aí, né? Na verdade, carboidrato a gente tem que comer de alguma forma, principalmente porque as fibras vão dar o volume da alimentação, elas vão dar saciedade, elas vão produzir um cocô legal. Então, várias coisas que a gente precisa das fibras, né? Então, não é uma coisa que não pode mais comer. Não, você precisa comer sim. Então, low carb não é no carb. As pessoas piram, né? E na internet, agora no Instagram, eu tenho visto uma confusão, porque às vezes a gente fala de uma forma achando que todo mundo está entendendo. E no final das contas, não é, né? A gente entende, então o que é óbvio pra gente pode não ser pro outro. E uma coisa muito importante aí, a questão da individualização, do contexto individual. Totalmente, exatamente. Porque o que funciona para você, Malu, não é necessariamente que vai funcionar para o Caio, que treina academia todo dia, musculação, que é homem, que tem um peso diferente, uma estrutura corporal, uma composição corporal diferente, uma tolerância e objetivos diferentes também, objetivos diferentes. Daí que está muito da confusão. E tem aquelas pessoas, eu sou coaching, eu ajudo as pessoas a emagrecerem, eu sou coach. E muitas delas têm resistência à insulina, quer dizer, elas têm um metabolismo muito lento. Então, realmente, algumas pessoas, elas precisam restringir mais os carboidratos, restringir um pouco das calorias, das proteínas, para ter um resultado de perda de peso. Tem gente comendo 1.000 calorias por dia, 1.200 calorias por dia, e não consegue emagrecer. Quer dizer, pessoas que realmente sofrem para emagrecer. Muitas vezes a gente pensa na pessoa na gordinha, a pessoa que tem sobrepeso, e na verdade, em muitos casos, essas são as pessoas mais determinadas, foram as pessoas que já tentaram de tudo, as que mais se restringem. E não é o mesmo que uma pessoa jovem, metabolicamente saudável, que nunca teve sobrepeso, que tem os exames perfeitos e emagrece assim, com qualquer dieta. Então, eu acho um ponto muito importante, o contexto individual das pessoas. É realmente muito importante. Então, low carb não é para todo mundo, mas eu acho que ajuda quase todo mundo.
Ajuda. Eu sou defensora, eu sou suspeita, né? Se você fizer a coisa de um jeito leve, também não gosto de nenhum radicalismo, o negócio vai acontecer, né? O processo vai acontecer. Tem gente que precisa de vários profissionais acompanhando, não só o médico para ver os exames, como nutricionista para adequar certinho as quantidades, como um coach que pode ajudar na área psicológica. Então, tem gente que realmente precisa de mais apoio. E outras pessoas, como eu, por exemplo, que só quero manter o peso, que antigamente eu vivia num eterno efeito sanfona, e hoje em dia eu consigo manter o peso, eu consigo comer o que eu quero na hora que eu quero e deixar de comer o que eu não quero na hora que eu não quero. Então, esse tipo de pessoa só basta, eu costumo dizer, né? Comer comida de verdade é o parâmetro, é a base, é o que você tem que seguir de fato. Exato. Daí a partir daí você tem que trabalhar nas vertentes diferentes da dieta low carb, que pode ser cetogênico ou não, pode ser mais liberal ou não em carboidratos, enfim, o que se adequar à realidade cotidiana da pessoa e que funcione para a pessoa. O que funcionar para você é o que serve. Não há uma fórmula perfeita. Exatamente. Mas tudo começa assim, comendo comida de verdade. E eu tive uma experiência um pouco diferente da sua. Eu comecei a seguir a dieta paleo já faz uns 7 anos. E inicialmente, a primeira dieta que eu comecei a fazer foi, falando de dietas malucas, eu segui a dieta vegetariana. Mas eu não vou falar mal da dieta vegetariana, porque ela pode ser uma dieta vegetariana muito bem formulada e funcionar para muita gente. Mas no meu caso, eu perdi muito peso. Eu tenho 1,84 m de altura. Eu pesava 67, quer dizer, muito, muito magro. E fiquei quase que raquítico, né? Eu imagino. Assim, e porque eu não estava consumindo o quê? Proteína o suficiente. Quer dizer, meu desempenho na academia, meu desempenho, seja na corrida, nos esportes aeróbicos, nos exercícios funcionais, ficou muito aquém as minhas expectativas. Teve a questão hormonal, questão do humor, irritabilidade, baixa de testosterona, baixa de hormônio de crescimento. Não, estraga tudo, né? Se você desregula a sua alimentação, estraga o hormônio, tudo. Exato, eu fiquei no estado catabólico e fome, e a questão da fome. Porque daí que eu ia entrar também para a nossa próxima questão, que é da sustentabilidade das dietas low carb, paleo, a longo prazo. Qual o diferencial delas para outras dietas? E para mim, no meu caso, foi esse. Eu vi que não está dando certo a dieta vegetariana, eu comecei a seguir a paleo. Você fez por quanto tempo, desculpa? A dieta vegetariana? Por 6 meses. Nossa, é bastante até. Perdi uns 15 quilos. E 15 quilos a menos do que eu estou agora. Então imagina... Você já tá magro, né, pra caramba. Com uns 12, 13 quilos a menos que eu estou agora. Mas enfim, questão de 3 semanas comendo proteína. E não é uma quantidade alta, eu não sigo uma dieta paleo alta em proteínas, mas moderada em proteína. Questão voltar a comer carne, seja peixe de água fria, plantas e bichos. Né? Dieta com princípios ancestrais de alimentação. Questão de 3 semanas eu já estava forte, com vigor físico e mental e humor e tudo funcionando normal e, por sinal, melhor do que nunca. Então, realmente foi uma dieta revolucionária para mim, trouxe muitas mudanças positivas para minha vida. Daí, a partir daí, mais adiante, um ano depois, 2010, que eu comecei meu blog, o Primal Brasil. Que também já tem um histórico aí, já tem bastante gente seguindo, o povo que me segue já há um tempo. E lá eu exploro toda a dieta paleo, dieta primal e diversos artigos, enfim. Então uma história um pouco diferente que a sua, mas a gente chegou no mesmo... Parecido também, no mesmo final, né? Chegamos no mesmo lugar. Então me conta, qual é essa questão da... Você ia falar sobre a sustentabilidade. Isso. Então, para mim, a low carb foi o caminho, foi aonde eu me encontrei exatamente pela sustentabilidade. Além dos inúmeros outros benefícios que eu tive, né, esse efeito sanfona, esse controle sobre a fome. Eu era uma pessoa, antes de low carb, que vivia o dia inteiro para comer. Então, eu comia de manhã, já pensando que eu ia comer já. Depois o lanche da manhã era aquele, né? Almoço, café da manhã, lanche 1, almoço, lanche 2, lanche 3. Nossa, era eterno lanche. Então, isso é uma prisão para mim, isso não é liberdade. Então, low carb foi uma liberdade
para mim. E hoje em dia, eu falo que eu vou e volto, né, para low carb com muito facilidade, porque eu tenho algumas paixões na minha vida, uma delas é sorvete, eu falo isso abertamente para todo mundo. Então, vira e mexe, eu vou lá e como um sorvete e consigo voltar de forma muito controlada para minha alimentação, que é a coisa saudável. Então, eu acho que sair da low carb de vez em quando também é uma coisa saudável de se fazer. E então é muito sustentável, principalmente porque eu não passo fome. Então me deu uma liberdade, exatamente essa palavra, não tem outra palavra, é liberdade. Eu Liberdade produzo total. mais, eu faço mais. Oi? Liberdade total, de não ter que ficar com Total. fome, se preocupando quando a gente vai comer depois e ainda, e ainda sentindo fome. É, assim, uma baixa no Exato. humor e uma insatisfação, estado de insatisfação crônica e constante. Uhum. Pois é, então esse foi. Pra mim é muito fácil, às vezes as pessoas. Eu acho que o início. Eu acho que é normal a pessoa no início falar assim: ah, eu não sei como que você consegue fazer isso, comer só com fome e essas comidas que não sei. Porque a pessoa, ela tá dentro de uma realidade na qual ela só vê pão, biscoito e pizza. Então ela só vê o que ela faz. A partir do momento que você abre o outro caminho, você descobre outras oportunidades, não sei, outras opções para você comer. Então, hoje em dia é muito fácil para mim. Eu não vejo, a minha primeira escolha é sempre low carb. Uhum. Depois, talvez um dia eu possa sentir vontade de comer alguma outra coisa que seja fora de uma alimentação estritamente low carb saudável. E Uhum. aí eu como e depois eu volto pro lugar que é o meu conforto, é a minha alimentação normal, saudável do dia a dia. Às vezes a gente dá uma explorada, né? Muda um pouco o padrão alimentar para não ficar Sim. igual, aumenta um pouco as proteínas, diminui, aumenta mais os carboidratos, diminui, para dar uma variedade também no cardápio. Mas o importante você falou que quanto mais envolvido nesse estilo de alimentação a gente tá, nesse novo paradigma de alimentação, mais a gente descobre novos sabores e receitas Uhum. deliciosas. Então tudo que tipo de receita, as receitas que você encontra na padaria ou que a sua avó faz, receitas tradicionais, doces, inclusive muitos doces low carb, quindim, cocada, tudo tem substituição, tudo tem as receitinhas low carb, né? Me conta um pouco sobre elas. Apesar de eu não Você que é especialista nisso. eu tenho muitas, né? Eu odeio fazer receitinha low carb, porque eu acho que é um tiro no pé, mas eu sempre que faço, falo, gente, pelo amor de Deus, cuidado na hora de comer isso, Cuidado. porque é uma coisa que fica super palatável. Então você come loucamente. E receita low carb, querendo ou não, é riquíssima em gordura, né? Porque Uhum. tem duas coisas que têm sabor na vida: carboidrato e gordura. Ou carboidrato e gordura juntos. Que é a pior de todas, tipo Aham. sorvete. Uhum. Mas então, se você faz uma receita que é muito gostosa, geralmente low carb, ela é só gordura, Uhum. geralmente, né? É. E a base dela é gordura. Então tem que tomar cuidado na hora de comer. Eu acho sim que dá pra você comer de vez em quando um docinho. Sim. Eu vejo eles como uma saída muito legal, porque é muito melhor você comer um docinho low carb do que se entupir de açúcar. Com certeza, uma diferença de 360 graus. Sim, exatamente. Mas eu prefiro, aí vai depender, aí que entra a individualidade, não? Se você é aquela pessoa que vai comer todos os docinhos low carbs do universo e depois ainda vai ficar com vontade do brigadeiro, Uhum. coma o brigadeiro. Aham. Aí você já resolve o assunto, É, já entendeu? assim. Depois você vai e volta como se nada tivesse acontecido, esquece isso, e aí volta para o lugar. Porque esse é o meu medo, entendeu? Porque Aham. além de você comer o brigadeiro no final, você comeu toda a gordura do Porque no final das universo. contas você quer o açúcar, né? Mas assim, tem a sucralose, por exemplo. Todos os adoçantes de sucralose que é o mais parece com o açúcar de todos. Não é o adoçante mais saudável de todos, tem o Eu não gosto xilitol, dele. tem o stevia, mas é muito melhor que o açúcar. Então, assim, é o seu desejo Evita de os doce, efeitos, né? exato, no cérebro. E você já vai satisfazer sua necessidade de doce. Só que daí que entra a questão da compulsão. Você pode estar desencadeando compulsões alimentares antigas, que eu já vi histórias de muita gente que se entupiu de latas e latas de creme de leite com adoçante, receitas altamente ricas em gordura, teor calórico muito alto e não pôde se controlar mais. Então, se compulsão é seu problema, corta o mal pela raiz, entendeu? Mas se você, por outro lado, se você tem autocontrole, se você pode comer um pouco
de gordura a mais, além da gordura que você está comendo na sua refeição, né? Você falou das fibras, é muito importante, porque não é só a proteína que dá saciedade, a proteína ajuda muito na saciedade. E esse é um dos motivos, um ponto que eu ia chegar no começo, que eu acabei não mencionando, a proteína. Se uma dieta baixa em proteínas, ela produz muito menos saciedade que uma dieta low carb alta em gordura. Então tá aí questão de você comer proteína o suficiente para você causar a sua saciedade, e as fibras junto também, porque as fibras elas dão sensação de volume para o estômago, né? A gente come aquele prato rico em vegetais e com quantidades suficientes de proteína. E a gordura também é saciatógena, a gordura né? boa em cima, Principalmente. ou a gordura da própria carne, que a carne Sim. já fornece quantidades razoáveis de gordura. Sim, com certeza. 100, 200 calorias de gordura, e você já tem uma refeição completa, com bastante saciedade, e o docinho pode ser aquele toque, o docinho low carb pode ser aquele toque especial no final, mas você tem que ter o bom senso de somente dar aquele toque. Pois a questão é que o bom senso, ele parece ser bem distribuído, porque todo mundo acha que tem, né? Todo mundo acha que tem muito, mas na verdade não tem. As pessoas têm pouco bom senso, essa é a verdade. Então, no final das contas, você tem que experimentar e ver o que funciona para você. Por isso que eu digo, quando tô com vontade de comer um sorvete, isso acontece uma vez no mês, eu vou lá e como, porque eu acho que para mim funciona assim. Agora, se eu acho que essa vontadezinha de doce funciona eu comer um docinho low carb, eu prefiro comer o docinho low carb. Então, depende. Para cada pessoa vai funcionar de um jeito. Por isso que eu digo, tem que experimentar. Experimentar é a melhor forma de conhecer o seu corpo. Você faz aquela estratégia, vê se funcionou. Se não funcionou, você tenta outra até achar a que é perfeita para você. Exato. E comer carboidrato também não é o fim do mundo, né? Você comer essas fontes de carboidratos. Exato. Porque elas são ricas em fibras, como falamos no começo, naturalmente elas são mais reduzidas em carboidrato. Então, assim, à noite, de repente, se você está desesperado por um carboidrato, você pode comer batata doce e, para compensar, dar uma reduzida nas proteínas, comer menos carne, ou de repente comer só um ovo, que um ovo ele é bem modesto em calorias, modesto em proteína. Tem o ovo é maravilhoso. É um excelente alimento. O alimento mais nutritivo do mundo. Um doce. Sim. A gema do ovo. Onde está concentrado. Todo mundo joga fora a gema do ovo achando que está fazendo uma maravilha para a saúde. É só proteína. Pois é. E tá deixando de lado a parte boa. E um ovinho vai longe. 2 ovinhos à janta junto com uma batata doce, um feijãozinho, mais a salada. É uma opção também, que não é exatamente low carb, mas é uma opção que gera um emagrecimento em muitos casos. Depende do contexto, né? Eu costumo dizer que low carb é um contexto. Então, às vezes, a pessoa vai comer batata doce no café da manhã, não sei, eu odeio. Eu prefiro batata doce. O carbo eu prefiro deixar para mais longe do dia, do início do dia, né? Quanto mais próximo do final do dia, para mim, na minha opinião, é melhor, porque você deixa de ativar aquele ciclo da insulina, e sem contar que ajuda na produção do hormônio do sono. Então tem várias vantagens, né, para você comer ele mais próximo de dormir. Me perdi no que eu estava falando. Sim, a pessoa que vai comer o carboidrato em várias, às vezes é a quantidade. Então, às vezes, se a pessoa comer 50 gramas de carboidrato no almoço, depois ela come mais 50 gramas no jantar e ela fizer 3 refeições no dia, ela está low carb. Então, tudo vai depender do tamanho dela, do objetivo dela, da quantidade do que ela está comendo. Não é uma fórmula pronta. Infelizmente, não existe a fórmula pronta. Exato. E você falou uma coisa muito importante, que é o ciclo da fome. Para muita gente, começar o dia com carboidratos, tá certo que a batata doce é diferente do pão. O pão branco, o cereal, o mesmo cereal integral, tem um índice glicêmico muito alto. Quer dizer, o açúcar no sangue vai disparar uma hora depois. Sim. Se você medir seu açúcar no sangue, você vai ver que ele vai disparar para 130, para algumas pessoas vai disparar para 150, 160. Se ela a queda é maior ainda, né? E a queda é maior ainda, exatamente. Se é diabético, vai para o espaço. E quando volta, por uma perspectiva aí neurológica, científica, o cérebro vai ser sinalizado a fome, porque a glicose vai cair, ele vai avisar para você, você vai ficar né? Vai ficar com hipoglicêmico, vai cair muita glicose. Então ele sinaliza para você com um mecanismo de equilíbrio homeostático, diz para você, come, você está com fome, come. Então por isso que todos os estudos invariavelmente mostram aí, se você comer carboidrato de manhã, você vai sentir fome 2
horas depois, 2 a 3 horas depois. É, Se a você fome comer aumenta proteína, no geral, né? a fome é postergada se você comer proteína e gordura. Então eles já testaram diversas formas, whey, peixe, todos os tipos de proteína são superiores ao carboidrato, mas o carboidrato refinado, milkshake, por Sim. exemplo, tem um efeito horrível na fome depois. Com certeza. É, eu costumo até ter um vídeo lá no canal que eu falo sobre o café da manhã seletivo, que é exatamente isso. É, quanto mais você puder, você não comer carboidratos no início da manhã, né? Comer fibras e alguma fonte de proteína com gordura boa. E deixar, quanto mais para a noite, o carboidrato, o consumo de carboidrato, se você for consumir, melhor. É, eu prefiro também. Eu gosto, se eu for comer um carboidrato de fato, né? Assim, porque eu não como muito, mas se eu for comer um carboidrato de fato, eu prefiro comer no jantar. Mas Sim, eu faço poucas refeições ao dia também, né? sei, Eu sei. só como com fome. É verdade. Então eu nunca nem como, às vezes, de manhã, no café da manhã. Ah, sei, faz um jejum intermitente. A minha namorada, a Karina, ela faz o contrário, né? Ela fica sem jantar, ela faz jejum à noite ou ela come menos carboidrato à noite. Eu acho que é uma questão pessoal, mas Exatamente, é o teste, né? é o teste. Mas como você falou, tem a questão da serotonina, que o carboidrato ajuda, aumenta a produzir serotonina à noite, que é precursora do hormônio melatonina, o hormônio do sono, que é Uhum. produzido na pineal. Então tem a questão do soninho que dá um arrozinho, uma batatinha. Então, Aham. mais um vinhozinho pode fazer o mesmo também. É questão de, é questão de adaptar. Mas agora vamos entrar numa questão importante, eu acho, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, sobre os benefícios da dieta. A gente está falando muito de emagrecimento, né, dos ajustes, tal, questão da individualidade, mas quais os benefícios que ela traz para a saúde, para a pessoa que está pensando agora, e aí, eu vou emagrecer, e o que, que eu ganho com isso? Emagreço, o que é que saúde, né? Aham. É, eu tô até devendo esse vídeo lá no canal que eu ainda não fiz, sobre quais foram os maiores benefícios que eu tive depois que eu comecei a low carb. O primeiro deles, com certeza, foi o controle da fome e esse controle psicológico para mim, porque ia muito além do corpo. O segundo foi a qualidade do meu corpo mesmo. Então eu ganho massa, sim, as pessoas, né? Eu tenho um músculo legal, consigo manter, eu tenho uma vitalidade incrível. Então eu não tenho, antes eu vivia, né? Tem muita coisa, né? Que depois a gente muda uma coisa e vai mudando tudo. Então eu parei de tomar anticoncepcional, que é Ah, uma outra história, né? Há 3 anos atrás. Então muita coisa mudou. Então eu acho que muita gente que vive nesse ciclo de fome anticoncepcional, e principalmente mulheres, né, tem uma tendência à depressão, talvez, né, seria a palavra, e isso acabou para mim, então eu não tenho mais o ciclo de humor, aquele ciclo que, nossa, mulher é triste nisso, né? E o carboidrato, e o excesso de carboidrato faz isso, porque eleva, né, o hormônio da uhum, felicidade, do prazer, e depois cai, aí eleva e cai, aí, uhum. Entra enfim. nesse ciclo vicioso, né? E a pessoa não Exatamente. Então, consegue se isso livrar. acabou para mim. Eu tenho uma estabilidade de humor muito maior. Outras coisas que eu poderia dizer também do lado feminino, que com certeza você não tem tanto essa visão, já que eu sou menina e você é Sim, menina. com certeza. É, eu não tenho mais candidíase. Isso é uma coisa que às vezes eu falo e ninguém acredita. Mulheres vivem com candidíase, que é um fungo, né, na área Sei. vaginal. Sei, já É, entendemos. sim. E esse fungo ele se alimenta de açúcar, ele gosta do sangue docinho. Então, se você mantém a sua insulina controlada, no mínimo controlada, sem picos, isso Uhum, ajuda com que você não tenha essas crises. Então, eu uhum, não sei o que é ter uma crise de cândida há muito tempo. E desde que eu faço low carb, eu nem sei o que é. Dor sei, de cabeça é uma coisa também que eu não sei o que é há 3 anos. sei. Realmente. Que, que é uma coisa, é a coisa que as Diversas. pessoas acabam se acostumando, elas não prestam atenção de que isso deixou de acontecer, né? Elas prestavam que acontecia, Aham. mas depois que parou de acontecer, elas esquecem, né? E isso é Isso. uma coisa que acontecia comigo. Então eu tinha dor de cabeça, tem um pouco a ver com glúten, um pouco a ver com a lactose, Uhum, um pouco a ver com tudo, né? Mas eu posso dizer que foi a melhora que eu tive. Dor de cabeça, então algumas alergias que eu tinha também na pele, hoje em dia eu não tenho mais. uhum, Não tô dando nome aos bois, porque eu nem gosto de. Mas é
totalmente uma consequência da alimentação que hoje eu tenho. Sim, Então é muita coisa junto, não é só uma coisa. não é só uma coisa, é diversos relatos, cada pessoa sente uma melhora de uma maneira peculiar, né? Tem aqueles que vão sentir menos resfriados, menos rinite alérgica. Ah, resfriado, eu ia falar sobre. É que eu não tinha rinite, né? Mas eu recebo muitos depoimentos falando sobre isso, que as pessoas tinham, né, muita coriza, porque a coriza, para quem não sabe, ela é feita de carboidrato, né? É uma coisa louca, mas é isso. Então, se você diminui, por mais que você fique resfriado, e o que eu fico com muito menos frequência, eu tenho muito menos coriza. Né? Então, isso eu tive a mesma coisa. Quando eu comecei a paleo, eu tinha muita coriza, ficava gripado. Na minha adolescência e na minha infância eu tive muito sinusite, né? Congestionamento. Sinusite, todos os ites. Em tudo, todos os ites da vida. E daí eu tive uma melhora impressionante, né? Com a adoção de também hábitos de vida mais saudável. Fazer caminhadas diárias, exercícios e tudo mais. Melhorou, foi o pacote completo. Mas eu não ficava mais gripado, eu não tinha mais coriza, não ficava congestionado que nem antes. Eu ainda tinha um pouco de rinite alérgica por causa das outras questões. Eu tinha hipertrofia dos cornetos, né? Eu acabei fazendo uma cirurgia para desinseto e para redução do tamanho dos cornetos. Diminuiu pela metade. Né? Minha mãe também a passagem fez. do ar passou que é uma loucura, assim. Em questão de uma semana eu tava respirando todo o ar que eu não respirei a vida inteira. Eu imagino. Então, assim, mas já quando eu comecei a seguir a dieta, já foi uma diferença enorme. Né? Níveis de energia, tudo, as infecções que estão relacionadas as bactérias se alimentam da glicose, né? Que se alimentam do carboidrato. Tem SIBO, né? Que é super crescimento bacteriano, que muitas pessoas têm. Síndrome do intestino irritável, problemas intestinais. Sim. Daí entra a questão da lactose, da redução da... vou falar de uma coisa muito importante, já antes que eu esqueça. O intestino. Muita gente me pergunta, inclusive saiu um vídeo recentemente no canal falando sobre saúde do intestino. E tem gente que fala, eu comecei a low carb e meu intestino travou. Eu falo, impossível, você está fazendo outra coisa aí diferente, uma coisa muito errada. Porque o meu intestino era travado. E hoje em dia eu não sei o que é isso, eu não faço nem ideia. Eu vou no banheiro todos os dias, ou se não vou com facilidade, porque a questão não é ir todo dia, é ir com uma saúde boa, né? E com facilidade, tudo bem. Então o meu intestino foi tipo uma melhora, o que é muito importante, porque hoje em dia já se diz que o intestino é nosso segundo cérebro. Né? A consistência das fezes, a regularidade de você não sentir dor de barriga. Como eu consumia leite, eu não tomo mais leite faz muito tempo. E o leite é problemático para muita gente, né? Às vezes a questão da lactose ou das proteínas que não são... Do leite, do leite, como ela não é fermentada, ela tem uma estrutura diferente das proteínas do queijo, por exemplo, que é fermentado. Então, por isso que também a paleo preza pelo consumo de manteigas ou laticínios que são fermentados em quantidades moderadas, porque realmente tem muita gente que tem problema com laticínios. E o leite era muito problemático para mim, eu ficava inchado, com dores de barriga. Assim, se eu pegar hoje em dia, tomar um todinho, eu não vou me sentir bem. Imagino. Eu tomei outro dia um ovo maltine, sei lá, voltei à noite, parei no posto, tava Nossa, ainda bem que você falou que você come alguma coisa, que eu já tava me sentindo mal. Porque tanta gente fala, vou tomar um leitinho para dormir melhor. Nossa, a última coisa que eu fiz foi dormir melhor. Passei mal a noite inteira, dor de barriga a noite inteira. E imagina quais são as repercussões na vida de uma pessoa só de estar limpando a dieta, comendo uma dieta mais limpa, né? Então isso tem repercussões a curto, médio e longo prazo na vida da pessoa. A curto prazo isso é humor, os níveis de entusiasmo e tal, e de energia. E a médio e longo prazo seria a questão de prevenção de doenças, né? Dentro da questão de prevenção de diabetes, você sabe que 7% da população brasileira é diabética, 11% da população americana é diabética. Em 1980... O resto vai ser, está a caminho. Em 1980, 1982, 2% da população americana era diabética. Em compensação, os índices de obesidade eram 1/3. Quer dizer, a diabetes está totalmente relacionada. Hoje em dia, eu não sei, eu não sei exato, né, a métrica, mas eu sei que metade da população já tem resistência à insulina. Exato. É diabética. 30% tem síndrome metabólica, 50% certo grau de resistência à insulina. Quer dizer, e esse é um estado de saúde metabólica, é um distúrbio metabólico que está
deixando a pessoa mais propícia a desenvolver doenças. Resultado de uma dieta inflamatória, quer dizer, a pessoa vai ter inflamação no endotélio, nos vasos sanguíneos do corpo, vai estar favorecendo o surgimento da aterosclerose, rompimento dos vasos sanguíneos, doenças do coração. Você sabe que 1/3 das pessoas morrem de doenças do coração atualmente. Os dados são muito diferentes do que os dados do passado. E tudo está relacionado à síndrome metabólica e à obesidade. Então, 1/3 da população morre de câncer, 1/3 da população morre de doenças cardíacas. Então, tem repercussões enormes para a vida das pessoas a curto e médio prazo, em questão de saúde e de custos médicos, absenteísmo do trabalho. Tem diversos fatores envolvidos em jogo que vão trabalhar para o benefício da pessoa. Então, é um investimento muito, muito, muito bom. Muito bom, né? Já que você falou sobre isso, sobre saúde no geral, né? Muita gente fala, mas eu tenho colesterol alto, como eu vou comer gordura, né? Eu tinha, uma das minhas frações de colesterol eram muito alteradas, que era o triglicerídeo, que é uma das frações do colesterol. Eu cheguei a ter 450, o que é um absurdo. Hoje em dia eu mantenho meu triglicerídeo em 40, 50, no máximo. Quando tá ruim, tá desse jeito. Certo. Que é basicamente medido pelo consumo de carboidratos. Exato. Então as pessoas acham que o que faz mal é comer gordura, sendo que não. O que faz mal é você comer um excesso de carboidrato. E aqui eu não quero demonizar de forma alguma o carboidrato, porque o carboidrato bom é bom, né? Mas o carboidrato que é o que a gente come, que a população em geral come, não é bom, né? Açúcar, farinha e... O açúcar é o maior indutor de dislipidemia, né? O açúcar que causa a dislipidemia, quer dizer, a hipercolesterolemia, o excesso de triglicéridos no sangue, está totalmente, diretamente relacionado com carboidrato refinado e com açúcar. Então, o melhor jeito que você falou, meu triglicéridos foi para 35 quando eu comecei a dieta. 35, agora já está 45 nessa fase. Então mantenho mais ou menos por aí também. O mais importante em termos de prevenção de risco cardiovascular é a relação HDL e triglicéridos. Quer dizer, seu HDL bom versus o colesterol ruim. Ou seja, o consumo de gorduras boas com baixo consumo de carboidrato. O macronutriente que mais estimula a produção de HDL, colesterol bom, são as gorduras. E quais gorduras que são? Principalmente as gorduras quais? Saturadas. Justamente as que têm sido demonizadas pelo público, pela opinião pública e nas últimas décadas. Azeite, castanhas, essas coisas são as que mais ajudam, ômega 3. Exato, são as gorduras monoinsaturadas e saturadas, mas são as monoinsaturadas boas, né? Então, aí a gente também vou te falar aqui da minha experiência de um público que já me deu um feedback em relação a isso. Aí vai muito da individualidade. Tem gente que tem uma alteração do colesterol de forma negativa se comer muita gordura saturada. E tem gente que não. Eu, por exemplo, não tenho. Eu posso comer. Mas tem gente que se come, exagera. Mas também a pessoa exagera, né? Eu também já passei por essa fase, né? Os erros, a gente come, se entope na gordura, se enfia no queijo. Acontece, todo mundo faz. Mas aí a pessoa pode ter uma alteração a mais no colesterol, né? Aumentar demais o colesterol, muito, tudo mais. Aí tá a fonte de muita confusão também, porque cada organismo é específico. De um jeito. Mas em geral, a gordura saturada, ela aumenta o LDL, que existem 2 perfis de LDL, né? De colesterol. E as pessoas acham que o LDL é ruim, mas nem sempre. Porque quando o LDL está associado ao triglicérides baixo, o perfil das partículas de lipoproteínas do LDL... Sim, as grandes e as pequenas, as leves. São as grandes e flutuantes. Então, um indivíduo, um sujeito pode ter um colesterol que é considerado alto, 250, mas a saúde metabólica e os lipídios dele são excelentes, porque são partículas boas de LDL. E muita gente não sabe isso, inclusive muitos profissionais, muitos médicos ainda... A maior parte dos médicos, por isso que o melhor, né, se a gente for falar sobre uma orientação geral, a gente fala, vamos ter bom senso. E bom senso de verdade, não esse bom senso que as pessoas acham que tem. Né? Vamos comer com moderação. Exatamente, com gorduras boas na dose certa. Na dose certa, exatamente. Então, para finalizar aqui, Malu, eu acho que a gente já conversou bastante. Eu vou te fazer uma pergunta. Nossa, realmente. Se me soltar que eu falo para sempre. Sem contar a conversa que a gente estava tendo antes da gravação, né? Então, a gente está muito tempo aqui conversando. E tem uma pergunta final que eu quero fazer, mas antes de tudo, eu queria falar que eu gostei muito de falar com você. Estou torcendo por você, pelo seu sucesso com o seu canal e tudo mais. Que bom. Porque vai ser já é um sucesso, mas vai ser um sucesso tremendo.
E vocês podem estar me seguindo no Instagram, que é o Primal Brasil, @Primal Brasil. E a Malu também no Instagram. Pode estar se inscrevendo no YouTube aqui, que vocês vão ter acesso aos vídeos, vão receber pelo e-mail. Vão poder estar acompanhando todas as receitas deliciosas dela. E, e é isso aí, eu vou te fazer uma pergunta final. Quais são os principais pilares da saúde, né? Então, se a pessoa está começando agora a dieta, o que é o mais importante para ela estar fazendo? Acho que eu vou repetir o que eu já falei várias vezes aqui, comida de verdade. Acho que deixar os industrializados e cozinhar, se jogar na cozinha, porque é muito mais simples do que as pessoas acham que é. Às vezes as pessoas, elas fazem um bicho de 7 cabeças, né? Eu gosto e eu passo isso lá no canal, que o quanto mais simples, melhor. Uma frigideira resolve o problema de um almoço, jantar e etc. Então, comer comida, então deixar o supermercado para lá, ir no açougue, na feira, no hortifruti, e pegar tudo que tiver lá, experimentar, se jogar, tentar temperos diferentes, sabores diferentes, temperar a comida, colocar sal, manteiga, não ter medo desse tipo de coisa, que é isso que vai te ajudar a manter uma alimentação saudável. E testar, né? Então, basear a alimentação em comida de verdade, eu acho que é o principal pilar. Você leu meus pensamentos. Eu falei isso, inclusive, porque você fala muito nos seus vídeos, e a gente costuma falar que a dieta e os exercícios são muito importantes, mas o que é o mais importante? Fator desencadeante da perda de peso principal. Se você for me perguntar... Muita gente ainda está preso num paradigma errado, pensando que vai correr pra caramba e vai resolver o problema, e não é mais ou menos por aí. O emagrecimento em si, assim como a saúde, ele é ditado pelo que você come. Então, 70% ou mais, eu diria que mais de 70% do processo é aqui, ó, o que você coloca na comida e o que você não coloca, o que você deixa de comer. É muito mais o que você deixa de comer do que o que você come, porque nada te emagrece, mas o que você deixa de comer, sim. Exato. E descobrir sabores na cozinha é muito importante, porque seguir a dieta low carb todo mundo pode seguir, mas se ela vai aderir a longo prazo, muito depende da variedade na cozinha, da abundância. A gente precisa de fartura mesmo, de opções deliciosas para satisfazer o paladar, e você sair da cozinha assim falando, nossa, eu comi tudo que eu preciso e eu estou sentindo ótimo. Eu estou bem, eu não estou passando fome, eu não estou passando vontade, eu estou aqui, estou satisfeito, né? Exatamente. Agora, você me pergunta, esse é o pilar da saúde, do emagrecimento é outro. Ele vem, o do emagrecimento é isso também, mas associado a outras coisas. Então, restrição calórica e insulina baixa são os dois pilares do emagrecimento. Se você comer comida de verdade, você naturalmente vai fazer isso, porque uma hora ou outra você vai comer gordura, que vai te deixar saciado, então você vai acabar comendo menos e você vai acabar fazendo uma restrição calórica involuntária. Então, você tem que comer comida de verdade, respeitar sua fome e sua saciedade. Esses são os 3 pilares para o emagrecimento. E a partir disso, você vai fazer restrição calórica e deixar a sua insulina baixa ou estável, vamos dizer assim. Isso, exatamente. O importante também não só restringir os carboidratos, mas também as proteínas, porque as proteínas, elas não elevam tanto a glicose sanguínea, mas elas estimulam bastante a insulina. Então, uma coisa que você não pode ter é um excesso de carne e peixe, um excesso de batata, ou seja, qual a fonte de carboidrato junto. Então tem que restringir um ou outro para chegar onde você quer, que é reduzir a insulina e reduzir o teor calórico para você conseguir perder peso com sucesso. Sim, e lembrando que a base da alimentação total são os vegetais. Então, se você fizer a base da alimentação de vegetais, você naturalmente vai comer uma quantidade moderada de gordura e proteína, porque não vai sobrar espaço para você comer. Perfeito, você vai encher a barriga de coisa boa, que é baixa em calorias e rico em saciedade. É isso aí, Malu. Então, vamos que vamos. Obrigado. Agradeço pelo convite, muito obrigada, adorei a conversa. Espero que as pessoas tenham aproveitado um pouquinho, né, do assunto. E se quiserem me seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no blog, então tá tudo lá. Obrigado, pessoal. Fiquem ligados aí nas novidades, nos próximos vídeos. E é isso aí. Obrigado. Beijão.